Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade às reflexões do livro Ceifa de Luz, promovido pelo NEF Gesiel. Eu me chamo Elisângela, falo da cidade de Fortaleza e desde já agradeço o convite da nossa querida Valdete para estar aqui mais uma vez com vocês, reunidos em torno dessa obra tão especial que traz reflexões preciosas aos nossos corações, pelas mãos de Chico Xavier e do nosso querido benfeitor, o Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje, que está destinado à nossa reflexão, tem como título Conquista da Compaixão. O próprio título já é bastante convidativo, porque já nos convida a meditar como proceder para fazer essa conquista individual da compaixão em nós mesmos, em nossa alma. Emmanuel inicia o capítulo trazendo um versículo de Paulo destinado a Timóteo em uma das cartas, as famosas cartas de Paulo. Então, este versículo está em 1 Timóteo, capítulo 4, é o versículo 7, e diz assim: exercita-te pessoalmente na piedade. É um capítulo onde Paulo vai trazendo reflexões direcionadas a Timóteo no sentido de afastá-lo das coisas que não são tão essenciais. Ele começa mencionando que nos últimos dias, nos últimos tempos, haverão muitas falsas doutrinas, falsos doutores. É bem interessante porque é um capítulo que parece estar bem atual com os nossos dias. E Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele se concentre nas coisas que são mais essenciais e mais importantes, dentre elas a piedade. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem com esse título, a piedade. E é bem interessante porque os Espíritos nos convidam a pensar que a piedade é um dos precursores da caridade. É um dos primeiros passos que a alma humana ensaia para poder exercitar na prática a caridade. Então, a piedade é uma virtude muito importante para que nós conservemos, para que nós exercitemos. É um exercício de empatia para com os outros. E nesses tempos onde nós estamos coletivamente imersos em provas direcionadas a todos nós, a humanidade inteira, também, dentre tantas coisas, temos sido convidados a exercitar essa empatia, a exercitar essa piedade, a conquistar, no dizer de Emmanuel aqui no título, essa compaixão diante dos que sofrem, diante do outro. Pensamos nós que esse é o grande convite desse momento, fazer esse exercício de sair de si mesmo em benefício dos outros. Então, vamos aqui seguir a sequência das lições do nosso benfeitor, vamos fazer a leitura e depois tecer breves comentários aqui nesse roteiro de exercício que Paulo direciona a Timóteo para a conquista da compaixão e da piedade. Então, diz assim o benfeitor: não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Então, de imediato, ele já nos convida ao exercício, a sair do campo teórico e partir para o campo da ação. Nenhuma conquista individual se faz apenas no campo das ideias. É preciso exercitar, é preciso praticar. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias.
nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Ou seja, é preciso que nós façamos esse exercício moral relacionado aos valores, relacionado à prática. Então, esse sentimento de piedade, esse sentimento de compaixão deve sim começar a ser motivado dentro das nossas almas para que possamos prosseguir ali para uma atitude mais positiva relacionada à prática do cristianismo, à vivência do Evangelho. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Será que nós estamos fazendo esse esforço para compreender o outro? Porque ele condiciona Emmanuel aqui. A piedade vem depois dessa compreensão. E o que vem a ser essa compreensão? Vem a ser um entendimento mais profundo da dor do outro, da circunstância do outro, do momento em que o outro está vivendo, da dor que o outro está passando, né? Então é preciso que a gente primeiro faça esse movimento de entender, de compreender, para depois se apiedar. Aceitemos, assim, as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como os melhores instrutores. Será que nós vemos assim sempre as pessoas que nos contrariam, as pessoas que pensam diferente de nós, as pessoas que nos convidam aqui a serem mestres das nossas lições no dia a dia? Será que nós já conseguimos exercitar essa compreensão? Então, Emmanuel está fazendo convite para que a gente medite nessas circunstâncias, medite nessas situações. Como é que nós estamos lidando com essas ocasiões de ensino moral? Nós estamos lidando com paciência, com essa empatia, com esse exercício, estamos pelo menos meditando nas nossas ações, como já ensinava Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Ao final do dia, será que nós estamos fazendo esse exercício, pelo menos ao final do dia, sobre como é que nós estamos lidando com essas ocasiões, com essas lições? Então, a partir dessas lições, a partir dessas circunstâncias, nós devemos pensar como anda, assim, o nosso nível de compreensão e entendimento para com o outro. E à medida em que fazemos esse movimento, vamos aí atingindo uma maior empatia e assim, consequentemente, a piedade, a compaixão. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. É interessante porque, geralmente, quando o outro comete uma falta, é natural que a maioria de nós faça um julgamento imediato. Mas poucos são aqueles que pensam nas causas que levaram aquela pessoa a cometer determinada falta. Então, ver o outro na condição de doente facilita o entendimento no sentido de não agravar ainda mais as dores, as dificuldades com o nosso olhar de julgamento e sempre compreendendo, como Emmanuel já tinha colocado aqui, que nós também estamos nesse processo, nós também temos as nossas dificuldades. Nós estamos também em processo de reajustamento, de refazimento. Então, muitas vezes, nós somos aqueles que estamos cometendo também essas faltas.
Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores, ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Então, meus irmãos, temos aqui um precioso roteiro que o nosso benfeitor nos convida a executar através da disciplina, através do autoconhecimento, através da observação das nossas faltas, da forma como nós lidamos com o outro, com as dificuldades do outro, nesse exercício da compreensão para com as limitações do outro, nós chegaremos mais próximos da compaixão e da piedade. E para encerrar a nossa reflexão, trago um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem com o título A Piedade, que diz: o sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Então, aceitemos o convite do nosso apóstolo dos gentios ao seu amado Timóteo. Exercitemo-nos na piedade. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar mais uma vez reunidos no próximo encontro das nossas reflexões do livro Ceifa de Luz. Um grande abraço a todos.